Do Lu da Lu. Volume 33. Capítulo 231. O Avatar Espiritual da Fênix de Fogo Cruel. Xiao Bai, ou melhor, Xiao Bai Bai. O mesmo, Bai, de idiota, esse realmente é um nome bem apropriado. Oscar não se conteve, dizendo em voz baixa. Então Daimo Bai percebeu a expressão de desagrado de Xiao Wu, que permanecia com o mesmo olhar frio. Dando uma leve tossida, ele puxou Zhu Zuqin para o lado. O gordo e o Oscar também aproveitaram a chance para se afastar. Oscar puxando Ning Hongrong e o gordo indo atrás de Bai Shenxiang no céu. Aos olhos de Tang San, parecia mais é que esses traidores estavam fugindo, o deixando sozinho ali com Xiao Wu. Nesse momento, ela não se parecia tanto com a bela garota de sempre, mas sim com um vulcão prestes a entrar em erupção a qualquer momento. A formidável força espiritual de Tang San lhe permitia sentir com clareza o quão perto ela estava de explodir. Com o coração apertado, ele diz, no mesmo tom que Rei Tubarão Branco demoníaco Xiao Bai usou um pouco antes. Eu cometi um erro e eu peço desculpas. Eu sinto muito Xiao Wu. Eu sei, eu. De repente, ela pareceu voltar ao normal. Vendo o sorriso apologético dele, ela não conseguiu manter a expressão séria e caiu na risada. Vendo ela rindo, Tang San sentiu seu coração relaxar. Rir era um sinal. Então ele apressadamente deu um passo à frente, esticando a mão para segurar a dela. Entretanto, Xiao Wu deu um passo para trás, se esquivando da mão dele. Seu sorriso desapareceu no mesmo instante, substituído pela mesma expressão fria de antes. Não ouse me tocar. Você já se esqueceu do que eu disse da última vez? Xiao Wu, não seja assim. Tang San sorriu para ela. Eu já não admiti o meu erro? Não é como se eu não quisesse a sua ajuda para ir enfrentar aquela situação, mas naquela hora, eu estava nervoso. Tão nervoso que eu, chegando nesse ponto, nem mesmo ele sabia como continuar se explicando. Não havia como contradizer os fatos e Tang San nunca havia sido muito bom em usar palavras doces. A única coisa que ele podia fazer era continuar olhando para Xiao Wu com aquela expressão estranha. Xiao Wu de repente deu um passo à frente, agarrando o braço direito de Tang San e o erguendo até a altura de sua boca, então deu uma mordida com força em seu antebraço. Tang San fez uma careta de dor, mas não deixou escapar nenhum som, obedientemente permitindo que Xiao Wu o mordesse enquanto controlava o seu próprio poder espiritual para não reagir. Assim como Tang San não sabia como se explicar para Xiao Wu, apesar de estar irritada, ela também não sabia como punir Tang San. Ele não permitiu que ela aparecesse no meio daquela situação perigosa para protegê-la. Portanto, essa foi a única forma em que ela conseguiu pensar para demonstrar sua insatisfação com ele. Quando Xiao Wu o soltou, Tang San apressadamente desfez a careta, olhando para ela como se isso não fosse nada e perguntando preocupado. Xiao Wu, os seus dentes estão bem? Xiao Wu o encarou sem reação por um instante. Diante da atitude bajuladora dele, ela não conseguiu conter a risada de novo e se jogou nos braços dele enquanto batia em seu peito com força. Seu maldito idiota, eu vou começar a te ignorar. Tang San debilmente deixou que Xiao Wu batesse nele, sentindo seu coração relaxar. Não importava o quão inteligente ele era em combate, contra Xiao Wu, era como se sua mente virasse mingau. Eu vou voltar. Parecendo cansada de bater nele, Xiao Wu lhe deu mais uma mordida, dessa vez no peito. Com um flash de luz vermelha, sua alma voltou para dentro dele e seu corpo consequentemente recuperou aquela aparência vazia. Tang San segurou o corpo de Xiao Wu, soltando um discreto suspiro de alívio enquanto massageava seu próprio peito. Mas vendo a expressão vazia no rosto dela, ele novamente sentiu um aperto no coração. Ele preferiria muito mais ser mordido por ela todos os dias e vê-la irritada daquele jeito do que ficar vendo esse olhar vazio de agora. Dando um beijo suave em sua testa, ele a abraçou com força e jurou para si mesmo que assim que completasse as provas do Deus do Mar, independente das circunstâncias, a primeira coisa que faria seria ressuscitar Xiao Wu. 76º nível. Ele ainda precisava avançar mais 14 níveis para poder ressuscitá-la. Conseguiu acalmá-la? Ma Hongijun perguntou, esticando a cabeça atrás dele. Tang San se virou para encará-lo. Os 5 demônios da Shrek e Bai Shenxiang já estavam reunidos ali atrás dele e todos pareciam estar segurando a risada, quase como se precisassem de uma surra. Tang San respondeu. Seus traidores. Daimo Bai deu uma tossida. Pequeno San, você não pode nos culpar desse jeito. A Xiao Wu conseguiu voltar ao corpo dela para ser afetuosa com você? Nós não podíamos interrompê-los. Então Oscar imediatamente exibiu sua formidável habilidade de mudar de assunto. Pequeno San, aquela idiota de agora há pouco disse que você é a pessoa escolhida pelo Senhor Deus do Mar. O que isso significa? Você já pensou sobre isso? Sua mudança de assunto foi muito bem sucedida e os olhos de Tang San brilharam, dizendo num tom mais baixo. Eu ainda não tenho certeza de qual é a resposta certa. Mas pelos nomes dos meus testes, assim como pelo que a Xiao Bai disse, eu acredito que nós vamos enfrentar testes muito mais difíceis do que o normal. Quanto ao Deus do Mar, quer ele exista ou não, apesar de eu não ter como saber o porquê de ele me tratar assim, eu não acho que haja más intenções por trás disso. Isso pode ser provado pela luz dourada que me protegeu agora há pouco. Como ele não aparenta ter más intenções e essas provas que recebemos têm se provado ser de grande ajuda para nos fortalecer.
Nós não precisamos pensar muito nisso agora. O importante é nos esforçarmos o máximo possível para aumentar nossa força. Assim que sairmos daqui, nosso próximo objetivo será alcançar o 80º nível. Então, quando voltarmos ao continente, nós pelo menos teremos força suficiente para nos defender e não precisaremos ficar com medo de lutar contra as forças do rol dos espíritos. Então o que nós vamos fazer agora? Perguntou Daimubai. Tirando o gordo que vai continuar se esforçando para alcançar o 70º nível, o resto de nós irá focar em tentar lutar dentro da água. Tang-san respondeu sem a menor hesitação. A força de empuxo da água desse mar é bem grande. Além de possuir essa energia estranha que também funciona como um tipo de pressão sobre nós. Além disso, tentar atravessar o bloqueio do rei tubarão branco demoníaco e lutar contra ele permitirá que nossa capacidade de combate no oceano continue aumentando. A própria Xiao Bai disse que não vai nos atacar diretamente. Em circunstâncias como essas, vocês não acham que ela é a melhor parceira de treino que nós poderíamos ter? Ao invés de nos concentrarmos em descobrir como passar nesse teste, vamos primeiro praticar como lutar embaixo da água enquanto ela tenta nos impedir de passar? Isso vai ser igual a aprender como lutar em um ambiente parecido com um domínio. Verdade, concordou Zuzukin. Se conseguirmos cooperar dentro da água, isso não vai tornar nosso trabalho em equipe ainda mais rápido em terra firme, além de mais preciso? Terceiro irmão, o que você acha de eu treinar com vocês? Ma Hongijun perguntou. De qualquer forma, não há bestas espirituais adequadas por aqui para eu conseguir um anel de espírito, então eu não vou conseguir avançar mesmo se cultivar até o 70º nível. Quem disse que não há bestas espirituais adequadas para você obter seu 7º anel de espírito? Disse Tang-san, não se preocupe com mais nada por enquanto. Continue cultivando para alcançar o seu limite e quando chegar a hora, eu vou dar jeito de conseguir o seu 7º anel de espírito. Ah, Ma Hongijun o encarou confuso, mas não fez nenhuma outra pergunta, diretamente escolhendo confiar em Tang-san. Na verdade, não apenas ele. Como todos os outros demônios da Shrek possuíam uma fé quase que cega em Tang-san, afinal, ele nunca falava sem pensar e sua personalidade era completamente confiável. Então quando nós vamos começar, terceiro irmão? Zuzukin perguntou. Para que fazer essa pergunta? Daimubai riu alto. O tempo é curto e a missão é urgente. Encontrar uma besta espiritual de 100.000 anos não é nada fácil. Ainda mais uma que não vai nos atacar diretamente. É óbvio que nós vamos recuperar nosso poder espiritual e começar logo em seguida. Todos sorriram uns para os outros, concordando em se sentar de pernas cruzadas e começar a cultivar para recuperar o poder espiritual que haviam gastado um pouco antes. Oscar até mesmo tirou tempo para refazer suas salsichas espelhadas. Tang-san ainda não havia ensinado seu método de respiração interna para os outros porque as técnicas de cultivação desse mundo eram bem diferentes da sua habilidade céu misterioso. Ele havia estudado com o grande mestre por muitos anos e naturalmente sabia bastante sobre isso. Seria bem difícil para os outros realizarem a respiração interna com seu poder espiritual como ele. Mas o poder espiritual de cada pessoa era diferente e eles possuíam seus próprios métodos. A partir daquele dia, o mar em forma de anel que cercava e protegia o pico do deus do mar há anos ficou ainda mais agitado. Todos os dias, ondas violentas e tempestuosas, além de intensas explosões de luz de tempos em tempos e até redemoinhos começaram a aparecer na superfície da água o tempo todo. Existiam várias técnicas de natação, mas assim como na cultivação de poder espiritual, não havia atalhos, apenas a prática poderia levar à perfeição. Apesar de nenhum dos demônios da Shrek ser um grande nadador, com todo o tempo que gastaram dentro da água, somado ao seu próprio talento, eles logo se acostumaram a se locomover dentro dela e sua habilidade de natação continuou evoluindo a cada dia. Apesar de ainda não poderem ser descritos como peixes dentro da água, pelo menos eles não eram mais tão atrapalhados pelo ambiente marinho. Até mesmo Xiao Wu de tempos em tempos voltava para dentro de seu corpo para entrar na água com todos eles. O que deixava todos com inveja era que o rei tubarão branco demoníaco Xiao Bai nunca atacava Xiao Wu, ao ponto de até mesmo prestar atenção para não atingi-la com seus ataques. O que Xiao Bai disse após aquela batalha não eram palavras vazias. Sua verdadeira força era ainda mais evidente dentro da água. Uma besta espiritual marinha de 100.000 anos dentro da água era uma existência aterrorizante. Tang-san tinha certeza de que mesmo 4 ou 5 títulos do Lu juntos poderiam não ser capazes de rivalizá-la dentro da água. Por sorte ela realmente começou com leniência. Apesar de todos eles levarem uma surra ao ponto de ficarem cobertos por cortes e hematomas, Xiao Bai apenas os jogava para fora do mar em forma de anel e então parava de atacar. Além disso, ela jamais os machucou de verdade. Ao longo de suas constantes batalhas dentro da água, eles vieram a entender que não eram apenas contra as bestas espirituais marinhas que eles precisariam lutar. Também era contra o próprio mar em forma de anel. Sob o controle de Xiao Bai, cada gota de água se tornava um inimigo, os rejeitando. Depois de Xiao Wu, os ataques de Xiao Bai contra Tang-san eram os mais gentis. Talvez porque ela ainda estava se sentindo um pouco mal pelo engano daquele dia. Mas ela com certeza não pegava leve. Para Xiao Bai, ela era a examinadora do segundo teste deles e esse dever e autoridade haviam sido dados pelo próprio Deus do Mar. Independe do quão poderosa ela fosse, ela com certeza jamais se atreveria a demonstrar alguma consideração pessoal. Entretanto, à medida que os dias se passavam e eles eram diariamente surrados por Xiao Bai dentro da água,
eles também começaram a se sentir acabados. Todos eles admiravam a força de Xiao Bai, mas Xiao Bai também estava bem curiosa sobre eles. Aos seus olhos, após gradualmente se adaptarem a lutar embaixo da água, esses mestres dos espíritos terrestres começaram a revelar aos poucos o quão extraordinários realmente eram. Apesar de ainda estarem longe de serem seus oponentes, se quisesse derrotá-los em terra seca, ela também precisaria pagar um preço considerável, talvez até mesmo com sua vida. Como examinadora, é óbvio que ela sabia como Tang San havia sido restringido. Ele não podia usar suas habilidades espirituais e, em consequência disso, também não podia exibir a verdadeira força de seus domínios. Tais restrições eram bem severas. Num piscar de olhos, 3 meses já haviam se passado, meio ano desde o começo do segundo teste. Ah, Xiao Bai, seja mais gentil. Garotas deveriam ser gentis. Oscar foi jogado para fora do mar em forma de anel por uma corrente de água, caindo na praia com força. A dor repentina em todo o seu corpo quase o fez perder a consciência e ele não conseguiu conter uma reclamação em voz alta. Entretanto, logo em seguida, Tang San, Daimo Bai, Zhu Zuqin, Ning Hongrong e Xiao Wu também foram jogados para fora um depois do outro. Um pior do que o outro, com aparências deploráveis. Os dentes de tubarão de Xiao Bai se esticaram para fora da água, cuspindo palavras humanas para Oscar. Pequeno Al, a irmãzona aqui já está sendo bem gentil. Se não, eu já teria te quebrado inteiro. Ah, Hongrong, eu realmente não consigo entender que parte desse cara você gosta. Ele é tão vulgar. E aquela mosca dourada ereta? Todos os homens entre vocês humanos são tão obscenos assim? É melhor eu te apresentar a algum belo mestre dos espíritos do mar, um muito mais puro do que ele. Ning Hongrong encarou Oscar sem dizer nada, mas com um sorriso no rosto. Por ser uma mestra dos espíritos de suporte, Xiao Bai era um pouco mais considerada com ela. Mesmo sendo capaz de tomar uma forma humana, Xiao Bai não sentia a inveja da beleza de outras pessoas como as mulheres humanas. Ao invés disso, ela havia ficado bem próxima das outras meninas. Entre elas, a única que se recusou a aceitar sua amizade foi Xiao Wu, por ela quase ter matado Tang San. Apesar de Zhu Zuqin ser fria e desapegada, ela também ocasionalmente trocava algumas palavras com Xiao Bai nos intervalos entre as batalhas. Entretanto, era Ning Hongrong que tinha a melhor relação com ela e com o tempo as duas se tornaram boas amigas. Oscar ficou irado de tanta raiva e se ergueu da areia com dificuldade. Xiao Bai, você não pode me caluniar desse jeito. Eu sou um homem tão puro e honesto e você está me chamando de obsceno? Divulgar, você acha que eu posso escolher as minhas habilidades espirituais? Elas são inatas. Você é puro e honesto? Os olhos de Xiao Bai revelaram todo o seu desdém. Qual é? O espírito nasce do coração? Você é obsceno até os ossos. Caso contrário, como é que o seu espírito acabaria sendo tão obsceno assim? Eu vejo nos seus olhos que não há nada de bom em você. Da próxima vez eu vou te dar uma surra ainda maior. Como é que a diferença entre você e o Daimo Bai pode ser tão grande quando vocês têm o mesmo espírito? Mesmo se for para dar uma surra nas pessoas, não precisa ser um tapa na cara. Xiao Bai, você claramente está me dando um tapa na cara. Nós dois não podemos coexistir. Oscar pulou de volta na água. Entretanto, agora seu poder espiritual já estava quase esgotado e avançar desse jeito não serviria de nada. Os outros ficaram observando a cena com risadas em seus rostos. Eles também não sabiam o que estava acontecendo, mas Oscar estava agindo como se ele e Xiao Bai fossem inimigos naturais. Sempre que todos eles eram jogados para fora da água, Xiao Bai fazia questão de provocá-lo. Pode vir, pode vir. Xiao Bai provocou Oscar. Essa velha mulher aqui está pronta e vai esperar por você. Com medo de você? Ah, eu estou morrendo de medo. Mas pequeno Al, eu já vou te avisando, um homem de verdade não pode ser feito apenas de coisas ruins. Você, o pequeno Al ficou sem palavras de tanta raiva. Mas não importava como ele a golpeava, mesmo com toda a sua engenhosidade, ele continuava impotente diante de Xiao Bai. Eu vou ignorar você. Essa velha mulher irá esperar por todos vocês aqui no mar. Se apressem e se recuperem de uma vez. É melhor vocês não me deixarem esperando por muito tempo. Dizendo isso, ela se virou e voltou para o fundo do mar em forma de anel. Antes de partir, ela ainda não se esqueceu de erguer sua cauda gigantesca e jogar Oscar para fora da água. Xiao Bai, o pai aqui vai enfrentar você. Oscar estava incrivelmente decepcionado. Ele queria correr para dentro da água de novo, mas Ning Hongrong apressadamente o agarrou pela cintura, o impedindo. Pequeno Al, o que está acontecendo entre você e a Xiao Bai? Por que ela fica te focando desse jeito? Você não tentou espiar ela no banho, não é? Daimo Bai perguntou, rindo da desgraça dele. Como é que eu vou saber? Oscar respondeu furioso. Parece que todos os ataques dela são focados em mim. Além disso, eu sempre sou o primeiro a levar uma surra e aquele que é jogado com mais força para fora da água. Não me diga que homens belos como eu não são mais populares agora? Pequeno Al, não seja tão convencido assim, certo? Daimo Bai riu alto. Hongrong, é melhor você tomar cuidado. Como eles dizem, quanto maior o ódio, mais profundo o amor. Talvez a Xiao Bai goste do seu pequeno Al e esteja deliberadamente focando nele por causa disso. As garotas sempre gostaram desses olhos de flor de pêssego dele. E as suas pupilas duplas nunca atraíram nenhuma garota.
Ning Hongrong respondeu bufando. Eu confio no pequeno Al. Ouvindo a resposta dela, a raiva de Oscar desapareceu completamente e ele olhou para Daimubai imensamente satisfeito consigo mesmo. Entretanto, as palavras seguintes de Ning Hongrong quase o fizeram cair para trás. Como é que alguém como a Xiaobai poderia gostar dele? Ning Hongrong gargalhou. Oscar ficou mais uma vez deprimido. Mas quando ele estava pronto para acertar as contas com Ning Hongrong usando toda a sua malícia, ela já havia se afastado. Assim como Oscar disse, Xiaobai realmente estava focando nele, mostrando um pouco mais de consideração para com ele em cada um de seus ataques. Entretanto, também era por causa disso que a habilidade de combate desse mestre dos espíritos do sistema alimento estava decolando. Apesar de ainda não ser capaz de se comparar a um verdadeiro mestre dos espíritos do tipo poder e ataque como Daimubai, ele ainda era capaz de exibir as mesmas habilidades espirituais de Daimubai com uma força considerável. Se não fosse por ele ser muito mais fraco no quesito força física, além de estar em um nível mais baixo, talvez ele realmente pudesse alcançá-lo. Entretanto, sem a assistência da luz do Deus do Mar, apesar de todos eles continuarem treinando de forma assídua todos os dias, a velocidade do aumento de poder espiritual deles evidentemente diminuiu. Meio ano já havia se passado, mas todos eles continuavam no mesmo nível, tendo apenas se aproximado do nível seguinte. Isso mostrava o quão difícil a cultivação se tornava depois do 70º nível. Após se tornarem sábios espirituais, era comum que mestres dos espíritos levassem anos para avançar um único nível. Todos eles enfrentaram aquela pressão diariamente justamente para poder avançar um pouco mais rápido. Quando eles estavam prestes a começar a cultivar para recuperar seu poder espiritual, do nada um distinto grito de fênix ressoou atrás deles. No mesmo instante, a temperatura da área em volta do mar subiu e invasivas correntes de ar quente dominaram o ambiente, trazendo com elas até mesmo um suave cheiro de fumaça. No mesmo instante todos exibiram expressões agradavelmente surpresas. Se virando na direção do som, eles se depararam com uma chama alaranjada repleta de ferocidade se erguendo no ar e se transformando em uma fênix gigantesca que voou na direção do horizonte. Saindo do meio dessa fênix gigantesca, uma silhueta gorda lentamente andou na direção deles. Seu passo era constante e vigoroso, manifestando a agressividade incontestável de um líder. Essa não era a aura de imperador e sim a agressividade de alguém que estava acima de todos os outros seres vivos. A aura assustadora do Rei dos Pássaros. Quando Bai Shenxiang, que também era uma mestra dos espíritos do tipo voador, viu aquela silhueta caminhando lentamente em sua direção, ela não conseguiu evitar que suas pernas tremessem, tendo muita dificuldade para suprimir a tremedeira que tomou seu corpo. Esse era o medo que existia diante de espíritos superiores do mesmo tipo. Apesar de o andorinhão mongol também ser um espírito de boa qualidade, ele ainda estava longe de poder se comparar ao Rei dos Pássaros. Aos poucos, a face de Ma Hongijun ficou clara diante deles. Seus olhos haviam sido completamente tomados pelo brilho do fogo e chamas alaranjadas se erguiam por todo seu corpo, como se um deus do fogo tivesse descido ao mundo humano. Não havia um único traço sequer de sua vulgaridade costumeira. Contrastado pelas chamas, ele parecia bem alto, ao ponto de até os outros demônios da Shrek sentirem a pressão que ele emanava. Todos eles sabiam que, após essa sessão intensiva de cultivação, o gordo também havia alcançado aquele ponto crucial, atravessando com sucesso o limite do 70º nível e entrando em um domínio completamente novo. As chamas desapareceram aos poucos, mas parecia que o temperamento do gordo havia passado por mudanças consideráveis após esse avanço. Cada um de seus gestos parecia expressar a grandeza de uma fênix. Finalmente alcançando seus companheiros, o gordo parou e olhou para eles. Eu consegui. Havia um pequeno sorriso em sua face. A aura nobre de um líder fez o pulso de Bai Shenxiang acelerar e de repente, ela sentiu que a escolha que seu avô havia feito por ela era um pouco razoável. A recente depressão do Oscar ainda não havia desaparecido completamente. Vendo a aparência do gordo, ele exclamou. Gordo maldito, você vai morrer se não agir tão grandiosamente assim por um minuto? O sorriso nobre na face de Ma Hongijun de repente ficou rígido e no instante seguinte, a sua nobreza desapareceu por completo. Porra pequeno Al, você percebeu? Oscar pareceu ficar confuso por um instante, mas não demorou muito para reagir. Porra, você realmente estava fingindo. Chefe Dai, eu não costumo ser muito agressivo, mas com esse gordo agindo de forma tão grandiosa na nossa frente, nós não podemos tolerar isso, certo? É claro que nós não podemos. Daimubai abriu um sorriso sinistro. Vamos dar uma surra nele. Dizendo isso, os dois atacaram quase ao mesmo tempo. Não, o gordo soltou um grito miserável, se encolhendo no chão com as mãos atrás da cabeça. Ele não resistiu, deixando Daimubai e Oscar derrubá-lo no chão. Tang-san apenas sorriu, sem tomar parte da bagunça. Alguém sempre precisava permanecer calmo e Tang-san desempenhou o papel de supervisor. Na verdade, Daimubai e Oscar não golpearam Ma Hongijun mais do que algumas vezes e então o ajudaram a se levantar. Muito bem gordo, você nos alcançou tão rápido, Oscar riu alto. Mas é claro, a expressão de autossatisfação do gordo reapareceu. Afinal, eu sou o descendente de uma fênix. Se uma fênix visse o quão gordo você é, ela poderia até mesmo acabar entrando em combustão espontânea.
Ning Hongrong caiu na risada. O seu pequeno Ao é o mais bonito? Eu já entendi. O gordo bufou. Terceiro irmão, eu já cheguei ao 70º nível. Como é que eu vou conseguir o meu 7º anel de espírito? Que mestre dos espíritos não gostaria de obter o seu 7º anel de espírito transformador o mais rápido possível? O gordo não era exceção e seus olhos pequenos estavam cheios de esperança. A gente não tem como fazer isso sem você. Tang-san abriu um pequeno sorriso. Então, com um movimento de seu punho, uma luz avermelhada voou na direção do gordo. Pegue. O gordo esticou a mão para pegar essa luz avermelhada e no momento em que a tocou, uma estranha sensação tomou todo o seu corpo. Então ele disse sem conseguir conter a surpresa em sua voz. Terceiro irmão, esse não é o Neida daquela feroz serpente Yang de 10 cabeças? Isso mesmo. Tang-san assentiu. A feroz serpente Yang de 10 cabeças é um monarca do tipo cobra. Apesar de não ser um pássaro, ela também não é uma besta espiritual comum, mas sim uma antiga besta mística. Além disso, ela também é do atributo fogo e, ainda por cima, de fogo Yang, o mesmo das suas chamas de fênix. Eu conversei com o seu professor sobre isso e eu tenho certeza de que esse Neida contém a maioria esmagadora das capacidades dela, além de também possuir um efeito similar ao de um anel de espírito. Consuma-o e use as suas chamas de fênix para digeri-lo e ele naturalmente se tornará o seu 7º anel de espírito. A feroz serpente Yang de 10 cabeças é uma soberana entre as serpentes, mas a fênix é a sua nêmesis. Apesar de possuir chamas dominantes, digeri-las não deve ser um problema para suas chamas de fênix. A serpente que eu matei com certeza não deve ser inferior a uma besta espiritual de 10.000 anos. Isso deve ser um substituto adequado para o seu 7º anel de espírito. Além disso, por causa da sua identidade de besta mística, é provável que haja alguns outros benefícios especiais por usá-lo como seu 7º anel de espírito. Eu não tenho como te dizer exatamente qual vai ser o resultado. Nós teremos que esperar até você terminar de absorvê-lo para ver. Pode começar, eu vou ficar de vigia para você. Ma Hongijun olhou para o Neida da feroz serpente Yang de 10 cabeças em sua mão, então olhou para Tang-san novamente, sem conseguir evitar que seus olhos ficassem um pouco vermelhos. Não, terceiro irmão, eu não posso ficar com isso. Isso é precioso demais. Apesar de não ter ideia do que era uma feroz serpente Yang de 10 cabeças, sendo o possuidor das chamas de fênix, ele conseguia sentir a imensa energia do atributo fogo contida nesse Neida em sua mão, assim como a aura que fazia seu coração bater com mais força. Ele sabia que seria extremamente difícil encontrar alguma coisa melhor do que isso para ser seu 7º anel de espírito. Considerando a qualidade desse Neida, usá-lo como seu 8º anel de espírito não seria nenhuma injustiça. Do que você me chamou gordo? Tang-san franziu as sobrancelhas. Eu te chamei de terceiro irmão, o gordo respondeu um pouco confuso. Então por que você continua falando essas bobagens? Tang-san replicou irritado. Eu guardei isso para dar para você. Ma Hongijun encarou Tang-san estupidamente, sem dizer uma palavra sequer por um bom tempo. Então ele de repente cobriu a boca. Mas é claro, porque eu ainda estou falando essas bobagens. Terceiro irmão, de agora em diante, o corpo desse gordo é seu. Dizendo isso, ele engoliu o Neida em sua mão. Eu não quero o seu corpo, a expressão de Tang-san se suavizou, eu só quero o meu quarto irmão. Rápido, sente-se de uma vez e o absorva. Apesar de as suas chamas de fênix serem capazes de restringir as chamas dessa serpente, a chama dela ainda é bem potente. Você precisa prestar atenção e não ser descuidado. Ma Hongijun massageou as bochechas, salivando um pouco, então não disse mais nada, se sentando no chão e começando a cultivar. Entretanto, de seus punhos cerrados era possível imaginar a explosão de emoções que ele estava sentindo agora. Daimo Bai andou até o lado de Tang-san, segurando seu ombro. Oscar se aproximou do outro lado, colocando uma mão sobre o seu outro ombro. Apesar de nenhum deles dizer uma palavra, as meninas conseguiram sentir a afeição que existia entre os homens permeando as ações deles. As chamas alaranjadas que haviam parado de queimar um pouco antes, se ergueram de volta e dessa vez até a pele do gordo ficou elaranjada, exibindo uma expressão de dor em sua face roliça. Mesmo estando sentado, ele ainda parecia um pouco instável. Sentindo um calafrio, Tang-san imediatamente percebeu que ainda havia subestimado a potência do Neida da feroz serpente Yang de 10 cabeças. Quando a matou, a sorte havia sido um elemento crucial. Apressadamente se libertando das mãos de Daimo Bai e Oscar, num piscar de olhos ele apareceu ao lado de Ma Hongijun, dizendo em voz baixa. Vocês não podem fazer nada. O poder espiritual de vocês tem características diferentes e não são adequados para ajudar o gordo. Eu sozinho sou o suficiente. Pequeno Ao, me dê uma das suas salsichas verdes superadoras de limites, uma salsicha rosa estimulante e uma salsicha grande de recuperação. Hongrong, amplifique o meu poder espiritual e os atributos do gordo. Rápido. Tang-san falou rapidamente. Nesse momento eles revelaram seu trabalho em equipe. Ao terminar de falar, as 3 salsichas já estavam em sua mão e Ning Hongrong já havia invocado seu pagode de porcelana dos 9 tesouros. Se sentando de pernas cruzadas atrás do gordo, Tang-san respirou fundo, comendo as 3 salsichas sem a menor hesitação e sem nem mesmo se importar com os efeitos colaterais da salsicha verde. Suas mãos se tornaram brancas como jade no mesmo instante e ele pressionou as costas do gordo.
Eles haviam acabado de batalhar contra Xiao Bai e o poder espiritual deles estava quase esgotado. Caso contrário, Tang San não precisaria da ajuda das 3 salsichas do Oscar. Mas não podia haver hesitação nesse momento. Tang San entendia muito bem que o início da absorção desse Neida seria o momento mais perigoso. Se surgisse algum problema agora, a vida do gordo poderia ficar em perigo. A gentil força interna da habilidade Céu Misterioso entrou diretamente no corpo do gordo. Após infundir seu poder espiritual dentro dele, Tang San não o fundiu ao poder espiritual do gordo para ajudar a guiá-lo, ao invés disso, o manteve por perto, para defender seus meridianos. Ele não conhecia muito bem o caminho de circulação de poder espiritual do gordo. Assim, se ativamente ajudasse o gordo a perder o controle, poderia acabar causando o efeito reverso ao desejado. Seu objetivo no momento era ajudá-lo a se defender. A amplificação de Ning Hongrong também chegou no momento certo, dando a amplificação de poder espiritual a Tang San e a amplificação de atributo ao gordo. Enquanto isso, as chamas de Fênix queimavam, suportando a assustadora explosão de força do Neida da serpente Yang. Tang San conseguia sentir com clareza que apesar de a cor das chamas geradas pela explosão de energia do Neida serem da mesma cor que as chamas da Fênix, elas eram ainda mais explosivas. Entretanto, seu atributo era naturalmente suprimido pelas chamas de Fênix e assim, não conseguia irromper com toda a sua força, apesar de ainda ser extremamente perigoso. Mas foi a capacidade de suportar do gordo que mais excedeu as expectativas de Tang San. Apesar de a energia do Neida estar irrompendo dentro de seu corpo, suas chamas de Fênix como que se transformaram em um escudo, resistindo sem recuar. Tang San o elogiou em sua mente, dizendo em voz baixa: "Não precisa se preocupar com os seus meridianos, derreta ele." Com o suporte de Tang San, o gordo não precisava mais usar uma parte de seu poder espiritual para manter suas defesas. Todas as chamas de Fênix se focaram nesse instante, lançando um contra-ataque contra a energia do Neida. Nesse instante, a energia tirânica dessas duas auras repletas de masculinidade se enfrentaram num duelo até a morte dentro do corpo do gordo. As intensas colisões fizeram chamas ardentes saírem de seu corpo sem parar. Todos que observavam essa cena estavam com os corações na garganta. As roupas de Tang San já haviam sido todas queimadas e seu cabelo que havia começado a crescer de volta após a absorção de seu 7º anel de espírito virou carvão pelas chamas que saíram do corpo do gordo. Entretanto, o corpo de Tang San parecia não sofrer dano algum delas. Suas mãos continuavam lustrosas como jade, passando seu poder espiritual amplificado pelas 3 salsichas e pelo suporte de Ning Hongrong para dentro do gordo. O corpo de Tang San havia passado pelo refinamento no poço de gelo e fogo Yin Yang. Seu corpo era imune tanto ao fogo quanto à água, apesar de essa imunidade à água estar mais para uma imunidade ao frio. Assim, talvez fosse melhor dizer que ele era imune ao frio e ao calor. Apesar de suas roupas e cabelo estarem em uma situação deplorável no momento, seu corpo não recebeu nenhum dano verdadeiro. Afinal, não importava o quão poderosas as chamas da Fênix pudessem ser. Elas ainda eram apenas a obra de um humano, enquanto a frio e o calor do poço de gelo e fogo Yin Yang provinham das forças do céu e da terra. Ainda havia uma diferença considerável entre elas. Mas a aparência de Tang San de fato parecia um pouco assustadora. Era quase como se ele tivesse virado um pedaço de carvão. Agora os outros entenderam o que Tang San queria dizer naquela hora. O problema não era apenas eles não possuírem as condições necessárias para ajudar o gordo. Tang San não havia mencionado o ponto mais importante. Nenhum deles seria capaz de suportar o ataque constante das chamas abrasadoras da Fênix. O coração de todos foi tocado. Desde que altruistamente proveu ervas imortais a todos eles. Até agora por não se poupar nem um pouco a fim de ajudar Ma Hongijun a absorver seu 7º anel de espírito, eles viram tudo o que Tang San havia feito por eles. Nem mesmo o chefe dos demônios da Shrek, Dai Mubai, sentia algum tipo de inveja de Tang San. Em seu coração, Tang San tinha apenas um significado: irmão. Um irmão de verdade, um irmão eterno, um irmão para a vida toda. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.